Caminho, verdade e vida. Capítulo 42. Glória ao bem. Glória, porém, e honra e paz a qualquer que obra o bem. Paulo, em sua Epístola aos Romanos, capítulo 2, versículo 10. A malícia costuma conduzir o homem a falsas apreciações do bem, quando não parta da confissão religiosa a que se dedica, do ambiente de trabalho que lhe é próprio, da comunidade familiar em que se integra. O egoísmo faz crer que o bem completo só poderia nascer de suas mãos ou dos seus. Esse é dos característicos mais inferiores da personalidade. O bem flui incessantemente de Deus, e Deus é o Pai de todos os homens, e é através do homem bom que o Altíssimo trabalha contra o sectarismo que lhe transformou os filhos terrestres em combatentes contumazes de ações estéreis e sanguinolentas. Muito interessante a reflexão do benfeitor Emmanuel neste capítulo. Porque se nós formos pensar e avaliarmos bem, quantas e quantas vezes acreditamos que apenas dentro da doutrina espírita, por exemplo, as grandes verdades, as grandes caridades podem acontecer. Como nós ainda somos egoístas e acreditamos que o bem não pode provir daqueles que têm uma crença diferente, dentro do catolicismo, do budismo, do protestantismo, enfim, dentro de outros credos. Por que nós ainda acreditamos que só aqueles que têm a mesma crença, as mesmas ideias, aqueles que estão ali dentro do nosso ambiente, do nosso convívio, podem verdadeiramente agir no bem? Precisamos, como nos diz realmente aqui o benfeitor, precisamos glorificar toda a obra do bem. Venha ela de onde vier. O bem é algo que não tem rótulos, não é de uma crença, de uma religião, de uma filosofia específica. O bem está onde o amor está. E nós precisamos refletir muito sobre isso, porque Jesus, ele trouxe para nós e nos ensinou a lei do amor. Jesus não era de uma religião, de uma filosofia específica, mas a sua religião era do amor, era do bem, era da verdade, era da caridade para com todos. Por isso vem Emmanuel nos dizer que o bem flui incessantemente de Deus através dos seus filhos, e todos os seus filhos que fazem, que praticam o bem, são realmente merecedores dessa glória, do amor, da bondade do reino dos céus. Não importa necessariamente o meu credo. O que importa é como eu ajo em função daquilo que eu acredito. Se eu consigo realmente vivenciar o bem, se eu consigo perceber e apreciar o bem no meu próximo, mesmo que o meu próximo não esteja dentro do meu círculo de amizade ou de entendimentos. Lembremos, como diz mais uma vez aqui, o bem é muito mais amplo, é muito mais universal, é muito mais verdadeiro do que crenças e ideias específicas. Por isso, Emmanuel continua nos orientando. Por mais que as lições espontâneas do céu convoquem as criaturas ao reconhecimento dessa verdade, continuam os homens em atitudes de ofensiva, ameaça e destruição,
uns para com os outros. O Pai, no entanto, consagrará o bem onde quer que o bem esteja. É indispensável não atentarmos para os indivíduos, mas sim observar e compreender o bem que o Supremo Senhor nos envia por intermédio deles. Vejam então mais uma vez Emmanuel refletindo e nos despertando para esta verdade. Não devemos nos atentar para a pessoa, para o personalismo, para o indivíduo em si, mas observar, compreender que o bem está em qualquer lugar. Como ele diz aqui, o bem que o Senhor Supremo nos envia por intermédio das pessoas. Então não perguntemos quem ele é, mas observemos as suas obras. Nós não temos no Evangelho segundo o Espiritismo a orientação de que nós podemos e devemos observar as obras de cada um, porque é através dos frutos que se reconhece a árvore, é através daquilo que fazemos, das nossas atitudes, que nós conheceremos o homem de bem. De que adianta eu me intitular cristã se as minhas atitudes não são compatíveis com a do verdadeiro cristão? Antes eu dissesse ou me colocasse numa condição de não seguir religião nenhuma, mas praticar o bem, olhar o meu próximo com amor, com carinho, com entendimento, com humildade, reconhecendo e vendo nele um próximo, um irmão, um membro da família universal, e não alguém menor porque não pensa como eu, ou não faz parte da minha confissão religiosa, ou do meu ambiente de trabalho, ou da minha comunidade familiar. É esse olhar menos egoísta e mais solidário e humano que Emmanuel vem nos trazer e nos fazer pensar. E ele finaliza nos dizendo: que importa o aspecto exterior desse ou daquele homem? Que interessam a sua nacionalidade, o seu nome, a sua cor? Anotemos a mensagem de que são portadores. Se permanecem consagrados ao mal, são dignos do bem que lhes possamos fazer. Mas se são bons e sinceros no setor de serviço em que se encontram, merecem a paz e a honra de Deus. Não nos preocupemos, portanto, com o aspecto exterior de quem quer que seja. Anotemos, analisemos, reflitamos sobre a mensagem de que cada pessoa é portadora. Se mensagens ainda de coisas ruins, negativas, imperfeitas, se ainda se consagram ao mal, são dignos do nosso bem, do nosso amor, da nossa compreensão, da nossa caridade, para que eles possam evoluir. Mas se são bons e sinceros, merecem o nosso reconhecimento, a nossa alegria, a nossa união, a nossa paz. Vamos então viver para a fraternidade, para o amor universal, e não para o ódio ou para o sectarismo.